Olá, pessoal. Vou pedir para responder ali no chat, porque aparentemente a reunião foi deslogada. Vamos continuando. Oi, vocês estão me ouvindo? Podem falar com o microfone ou digitar ali no chat. Rodrigo, Anabela, vocês estão me ouvindo? Vocês foram deslogados também? Então, aconteceu algum problema com o Zoom, porque encerrou a minha fala no meio do caminho. Acho que todos caíram. Mas eu vou dar um minutinho para ver se as pessoas voltam. Oi, eu também levei um susto, porque eu estava apresentando e aparentemente caiu. Então, a gente já vai retomar. Aparentemente, desconectou a reunião inteira e eu estou retomando, tá? Então, vamos dar só um minutinho, porque outras pessoas devem estar também tentando entrar. Deixa eu até verificar se tem mais alguém. Vamos continuar. Posso continuar, né? E aí vai ficar gravada a nossa reunião, então a gente segue o conteúdo para poder dar tempo de completar. Eu vou sair, vou parar de ver vocês um minutinho, tá? Do chat, e eu vou continuar a apresentação. Então, só um minutinho que eu vou share screen. Se vocês não se importarem, se alguém tiver microfone, eu vou pedir que vocês confirmem, caso vocês estejam vendo a minha tela, porque problemas acontecem, né? Problemas técnicos, mas o mais importante é a gente conseguir voltar. Então, vamos por continuar do slide atual. Vocês podem abrir o microfone, por favor, e me dizer se vocês estão vendo? Tá sim, tá tudo certo. Tá vendo? Ótimo. Então, vamos continuar. Então, de onde eu parei, eu vou voltar 2 telas. Tá aqui, ó, onde eu estava. Então, a gente estava falando sobre como funciona, né, o processo de application, e eu estava falando da parte da documentação financeira, que a gente se prova academicamente, a gente preenche fichas, a gente faz, o professor recomenda a gente, proficiência, né, a gente comprova que sabe inglês, comprova o conhecimento do ensino médio, que é o que eu vou falar mais hoje, escreve redações, fala de si, fala dos seus interesses, mostra a parte financeira e as questões das atividades extracurriculares. Tudo isso junto faz o complexo kit do que é uma pessoa. E essa é uma parte muito positiva do application para os Estados Unidos, porque às vezes a gente não tem um lado muito forte, mas outro é muito forte. Por exemplo, eu tenho atividades extracurriculares, atividades de liderança, participação, prêmios, Olimpíadas, mas quando eu vou comprovar, por exemplo, vou fazer um teste, pode acontecer de eu ter uma nota um pouco melhor ou pior, ou quando eu mostro meu histórico escolar, minhas notas são excelentes, mas eu não tenho tanta atividade extra, assim. Então, esse equilíbrio, quanto mais de tudo, melhor. Mas que sejam processos efetivamente bem-sucedidos para mostrar quem é a pessoa como um todo, ok? Aí, por isso que a gente coloca ali uma parte que não é mais importante que a outra. Porém, a gente vai focar hoje em 2 grandes áreas pelo seguinte. Quando a gente fala de grandes áreas, quando você vai comprovar, olha aqui atrás, o application, preencher dentro de uma plataforma todos os seus dados, o seu acadêmico e as suas cartas de recomendação, vocês vão perceber que tudo isso também remete ao teu nível de inglês. Porque se você precisa se comunicar em inglês, preencher tudo, você precisa também compreender inglês. Então, por isso, é muito importante a preparação de língua inglesa. Então, é só a gente pensar, se um aluno internacional não fala nada de português, como que ele vai entender uma aula de graduação que é tão avançada? Como que ele vai conversar com os professores e os amigos? A mesma coisa, então, se eu não sei português e venho para o Brasil, eu vou ter que me virar até me ajustar. E nisso, a pessoa, por exemplo, não passaria no vestibular. Então, quando a gente pensa em nível de inglês, a gente pensa na habilidade de comunicação e de compreensão do contexto acadêmico. Então, alguns testes que são muito comuns, muito usualmente exigidos pelas universidades, são o IELTS, o TOEFL, o Duolingo também foi um teste que foi implementado também como uma das opções, vou falar um pouquinho, que é conhecimento de inglês. E também, para entrar numa faculdade, a gente
Geralmente não necessariamente vai depender da competitividade da universidade, vai depender de todas as exigências que eles têm naquele curso, naquela faculdade. Muitas vezes eles pedem testes padronizados que seriam ou SAT ou ACT. Se fosse para fazer uma comparação breve e rápida, estes testes, eles seriam como se fosse o equivalente a um Enem do Brasil. Por que a gente diz como se fossem? Porque não necessariamente se equivalem, porque não são testes governamentais, são testes nacionais. Eles são testes instituídos por instituições, desenvolvidos por instituições específicas, que seriam, que a gente não diz que são não governamentais, e esses testes eles são utilizados como um dos meios de avaliar os alunos. Então, testes de inglês, vamos lá. Como eu falei, inglês é importante. Agora, como que eu vou comprovar a minha proficiência? Quando a gente fala em proficiência, significa que a gente consegue desenvolver habilidades linguísticas importantes para o desenvolvimento da comunicação global. Então, eu vou entrar numa faculdade, eu preciso saber ler, escrever, ouvir, compreensão oral é ouvir, compreender a comunicação e expressar através da oralidade. Então, as 4 habilidades, os testes vejam ali, os testes de proficiência no inglês têm por objetivo avaliar as habilidades dos candidatos em áreas essenciais para estudos acadêmicos. Você precisa ser super mega blaster fluent. Será que você precisa ser tão fluente assim? Bom, quanto mais fluente, melhor. Mas você não precisa ser um mestre em língua inglesa. Você precisa ter as habilidades mínimas dentro de um contexto acadêmico, nessas habilidades aqui. Então, vamos ver. Quais são os testes mais comuns? TOEFL. O TOEFL, ele é um teste que é feito no computador. Ele tem a estrutura específica, é sempre fixo, de leitura, listening, compreensão auditiva, tem um intervalo obrigatório de 10 minutos, volta, faz a parte de speaking, que você fala com o computador, para o computador, e a parte de redação. Como que eu me inscrevo nesse teste? No TOEFL, você vai num centro de testes autorizado pelo ITS, que é o desenvolvedor do teste. Quando você entra num site específico, a gente sempre fala TOEFL.org, que ele linka já direto para esse site. O site é its.org/TOEFL. Quando você entra nesse site, você vai fazer um cadastro completo com login e senha. Aí você vai selecionar o seu país, a sua cidade e de quando a quando você vai querer fazer esse teste. Ali, você vai acessar datas na sua região. Normalmente, o TOEFL é aplicado nas sextas ou sábados de manhã, a menos que, se alguns casos, as instituições aceitarem o que eles estipularam como Home Edition, a pessoa pode também fazer de sua casa, mas ela é monitorada em tempo real com Proctor, a gente chama de Proctor U, que é um sistema... Oi, Anê! Acho que voltou a funcionar, que bom. É um sistema de teste que você é monitorado em tempo real com alguém. Mas vamos falar dentro do Test Center, que é o mais comum. No TOEFL.org, que é esse site its.org/TOEFL, você consegue ver, faz cadastro, login e senha, verifica a estrutura toda do teste. Lembra que eu falei, você vai ter toda a informação do teste, vai poder fazer inscrição com o teu cadastro, login e senha. Você escolhe seu país, sua cidade, as datas desejadas, agenda. Aí você, no dia do teste, vai pontualmente, até 30 minutos, pelo menos 30 minutos antes de chegar no Test Center, com a sua documentação oficial. Isso é muito importante. Quando vocês fazem inscrição para todos esses testes que eu estou conversando com vocês, sobre os quais eu estou conversando com vocês, é muito importante que vocês sigam sempre o documento oficial.
ou é um RG com foto recente, né, que é a carteira de identidade, ou o melhor sempre é um passaporte válido, porque tem o sobrenome completo, vocês colocam igualzinho no passaporte, o nome pessoal, nunca abrevia, coloca todas as informações, tudo bem preenchidinho, porque no dia do teste você vai ter que mostrar esse documento e tem que combinar a sua foto com a sua aparência física, né? Tem que mostrar que você é você. Quando você faz o teste, o resultado, quando você concluir, a comunicação do teste já é feita automaticamente com o ITS, resultado vem em cerca de 7 a 10 dias, e no máximo 14 dias você vê o resultado online lá na plataforma, e dentro desse site você vai poder enviar para as universidades que solicitaram o score. As primeiras 4, né? Antes de fazer o teste, você pode colocar e daí não precisa pagar, e depois você vai pagando por envio. A pontuação vai até 120 e o valor do teste é $215. Então, tem uma interferência de telefone aqui que nunca acontece, mas eu vou continuar para a palestra. Então, vamos lá. Aí existem os testes de conhecimento linguístico. Desculpa, conhecimento de ensino médio. Eu vou falar para vocês mais para frente, mas uma das opções de teste linguístico é o TOEFL. A segunda opção, que não é para fazer os 2 ou 3 testes, são testes distintos, então você vai escolher o que as universidades aceitam, geralmente é TOEFL ou IELTS. Para inglês, eu sempre esclareço isso mais de uma vez, porque é muito importante. Nós não fazemos mais de um teste para ficar mandando score. Por quê? Porque custa dinheiro, tem estruturas específicas, tem muitas questões logísticas. Então, você foca na preparação para um teste específico e fixa nisso. Então, geralmente, as pessoas se preparam ou para o TOEFL, ou para o IELTS, ou para o Duolingo, se a instituição aceita o Duolingo, e eu vou cobrir em um minutinho. O IELTS tem versão acadêmica, que normalmente é usada para habilidades de higher education, né, que é o Higher Learning Environment, para ensino superior, e existe uma versão geral. Normalmente, os testes solicitados para a graduação são os testes acadêmicos. O IELTS, ele tem a mesma coisa que a gente comentou, as habilidades listening, a escrita acadêmica, leitura acadêmica e a parte da fala. Tá? A diferença é que você faz o teste, quando você faz o teste no TOEFL, você grava e faz tudo no computador. E no IELTS existe um entrevistador. Então, as inscrições IELTS.org, resultado 12 a 14 dias, em média 2 semanas online. A pontuação, como eu tinha dito, um é 120, o outro até 9. E o valor, um é $215 e esse é R$1.149 cada aplicação de teste. Se eu não passar num teste, posso fazer de novo? Pode. Porém, você faz uma nova inscrição e paga novamente. Um outro teste de língua inglesa é o Duolingo English Test. O Duolingo, ele é um teste que ele é um dos testes que foram lançados mais recentemente. Então, existem muitas instituições nos Estados Unidos que aceitam esse teste, mas sempre tem que ver a lista de testes aceitos. E ele faz a avaliação, da mesma forma, das habilidades de leitura, escrita, compreensão auditiva e fala, e eles usam em estruturas que eles chamam, né, que em grandes áreas que seriam the literacy, comprehension, production and conversation, e todos eles se mesclam entre si, ok? Então, o teste do Duolingo, as inscrições são feitas no site englishtest.duolingo.com, resultado é em média 2 a 3 dias, o score máximo é 160 e o valor é cerca de $50, ok? Agora, falando dos conhecimentos referentes ao que seria equivalente ao Enem. São 2 testes principais, o SAT e o ACT. Por que a gente compara geralmente ao Enem? Só para vocês saberem que agora não é mais teste de inglês. Agora a gente está falando sobre um teste de conhecimentos específicos de ensino médio. Então, falamos já de língua inglesa, ok. Quais são os testes? TOEFL, IELTS, Duolingo.
Algumas instituições, caso você não obtenha um score muito alto no teste, eles chamam de aplicação para aceito condicional, que você pode mandar o teu score que não é tão bom, mas eles oferecem que você se inscreva num curso de inglês lá, vá um pouco antes, mas pague por esse processo do curso de inglês, mas não é uma impossibilidade, fui mal no teste de inglês, pronto, acabou. Não é assim. Algumas universidades têm essa opção, vai depender da competitividade da universidade. Agora, para conhecimentos de ensino médio, o SAT e o ACT são os testes mais comumente aplicados, não necessariamente são exigidos por algumas universidades, comumente são, e também são utilizados também para possibilidades de bolsas e afins, mas o teste de inglês, ele é solicitado sempre. Por quê? Porque, como a gente falou, você precisa saber falar inglês dentro de um nível mínimo necessário para acompanhar um processo acadêmico nos Estados Unidos. Então, o que é SAT? O SAT é um teste, the acronym is Scholastic Aptitude or Assessment Test. Ele avalia o conteúdo de ensino médio nas áreas de matemática, inglês e escrita. Quando a gente fala de escrita, a redação ela é opcional, ela pode ser feita ou não, daí você paga para fazer o teste ou não, mas geralmente a gente sugere que se faça, porque as universidades, depende do processo de admissão que você estiver, elas vão pedir. O ACT é mesma forma. Você faz um dos 3 testes de inglês. Algumas pessoas querem fazer mais, para ver qual é a melhor nota, ok, mas é dinheiro, energia e logística envolvidos, certo? A mesma coisa vale para o SAT. Algumas pessoas perguntam, qual que é o melhor teste? É fazer o SAT ou fazer o ACT? É melhor eu fazer um processo de tentar os 2 testes e ver a nota que for melhor? Qual que a gente faz melhor performance? Então, tudo isso é a ser avaliado, mas a gente geralmente diz, como são testes muito completos e demandam bastante conhecimento, é melhor você focar num e se preparar bastante para aquele. O ACT, a sigla é American College Testing, ele é válido para admissão em universidades nos Estados Unidos e testa também o conhecimento do ensino médio, avalia grandes áreas, inglês, matemática, ciências e produção de texto. Da mesma forma, você pode optar por fazer a escrita ou não. O SAT, a inscrição é feita no collegeboard.org, /SAT. O College Board é uma plataforma que tem não somente a inscrição para esse teste, como também é um site que você consegue fazer busca, fazer comparação de algumas universidades e programas, mas a gente está com foco no teste, então o SAT é nessa plataforma. O resultado, ele vem... na verdade, o SAT, ele consta como 10 dias, mas ele pode levar até 21 dias como um score oficial. Pontuação 1.600, valor de cerca de $100. O ACT.org, o resultado em aproximadamente 1 a 2 semanas. Pontuação até 36, e o valor é $160, $190 em média, considerando que você faça com ou sem a redação. Agora, a gente está falando sobre a estrutura de teste, lembra que eu falei lá no começo da palestra? Bom, essas informações de como funciona o SAT, qual é a estrutura do SAT, qual a duração, quantos minutos tem cada sessão. Isso vocês conseguem entrar nos sites oficiais desses testes e encontrar tudo detalhado. Agora, quando a gente pensa em como se preparar, porque nossa apresentação hoje é sobre o test preparation, é sobre os testes e sobre como se preparar, eu listei. Se vocês quiserem, vocês podem, dar print, tirar foto, podem, fazer, memorizar, repetir em voz alta. Vocês podem fazer copiar, muitos métodos para saber como se preparar. Eu acho que essas dicas são dicas de ouro para começar, tá? Então, quais são algumas opções de preparação que a gente teria para esse tipo de teste? Bom, se eu vou fazer um teste de língua inglesa ou um teste de conhecimento de ensino médio, mas que o teste é desenvolvido
em língua inglesa, você vai ter que fazer o teste, vai ter que ler e entender o teste, é muito importante que você trabalhe quanto mais repetidamente o inglês. Então, aprimorar o inglês. Existem muitas formas de fazer isso. Alguém diria só estudar? Não, você pode fazer curso de inglês, tá? Você pode fazer curso, você pode acessar muitas ferramentas e recursos que o Education USA tem no site para tanto conversação, quanto escrita acadêmica e afins. Você pode ver filmes, ouvir músicas, conversar com pessoas que também dominem a língua inglesa, nativos ou não. Você pode ler muito inglês, ver notícias, tem tantas, inúmeras formas, gratuitas ou não, de aprimorar o inglês. Com o inglês, como que eu sei meu nível de inglês? Depende das plataformas que vocês forem fazer, vocês podem fazer simulados, vocês podem fazer testes de nivelamento em cursos, testes de nivelamento online, mas você precisa se conscientizar de que o inglês vai ser muito importante para todo o seu processo. Você pode, para os testes, então, eu preciso aprimorar meu inglês, porque se meu inglês estiver muito básico, eu não vou conseguir fazer um teste que avalie conhecimento de ensino médio, sem um pouco da compreensão, senão, de certa forma, existe uma chance de eu ir mal. E um teste que custa dinheiro, tempo e energia, e pode abrir portas de bolsas e oportunidades ou não. Então, como que a gente foca em preparação de testes? Existem, olha lá, do 2 em diante, muita coisa vai ser sobre testes especificamente. Existem cursos preparatórios em escolas, em centros binacionais, em universidades, em cursos online à venda, recursos que você consegue pesquisar na internet, muitas vezes gratuitos, outras não, páginas em redes sociais que falam de preparação de exames. Tem muita gente que a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um trabalho interessante, que fazem divulgação em redes sociais e põe posts e etc. ajuda. No site do SAT, por exemplo, também do ACT, você pode ter, por exemplo, clicar lá para se inscrever para todo dia ver uma palavra nova, uma frase nova e afins. Acesso a materiais online. Então, materiais online, que é o que eu estou dizendo, gratuitos ou não, você pode pesquisar muito sobre os testes. Simulados, então vou dar um exemplo. Dentro do próprio site do TOEFL, quando você se inscreve, você pode comprar adicionalmente um simulado que eles chamam de Practice Test, TOEFL Practice Online, e pode com a inscrição ou sem inscrição, e pode fazer um simulado como se fosse a vida real. Você vai simular o teste, vai ver qual o score que você obteve e desenvolver a habilidade que você precise melhorar. Existem algumas instituições que, com os cursos preparatórios, também oferecem simulados. Existem sites e livros específicos que focam na preparação de testes e, como eu mencionei, você pode ter dicas, pode ter instruções, pode aprender bem sobre a estrutura dos testes. Muito importante fazer a revisão constante de conteúdos do ensino médio em português e ler em inglês também, mas é muito importante que você tenha o conhecimento até na sua própria língua, para que você possa compreender, né, quando você estiver fazendo um teste em inglês. Uma forma de você praticar o inglês, ter contato com o application, ter o contato com informações de teste, dúvidas, etc., é participar do que vocês estão fazendo aqui hoje, eventos, tanto do Education USA, como de outras iniciativas que sejam válidas, reconhecidas e confiáveis, mas pelo Education USA vocês vão ver que existem eventos como esse do College GPS, feiras de universidade, como a gente acabou de ter a Education USA Virtual Fair, que tinha, né, que contou com mais de 45 universidades dos Estados Unidos falando com alunos. Contato com o Education USA, porque vocês vão ver novas oportunidades, informações e postagens e muita coisa, por isso que seguir as redes sociais do Education USA Brasil seria tão importante. Conversar com alunos, representantes de universidades e ter essa interação para aprender mais e mais, porque isso faz com que automaticamente você também se familiarize com o application. E um dos passos do application seria o teste
padronizado, né, que é o Standardized Testing. Muito importante pesquisar muito, procurar as ferramentas, os recursos que funcionam para você. Eu funciono presencial, eu funciono muito com aulas online, eu quero ler muito, então você também consegue diagnosticar, e os advisors também podem ajudá-los a diagnosticar como é a melhor forma de você aprender e se preparar para os testes. Para a revisão, para o teste em si, seja TOEFL, seja IELTS, seja Duolingo, SAT, ACT, é muito importante que vocês dediquem um tempo do seu dia como uma rotina e disciplina de estudo, porque isso faz com que vocês revisem conteúdos e conhecimentos e façam com que, ao longo do tempo, vocês se familiarizem mais com aquela estrutura. Por fim, das dicas, tem mais um pouquinho de informação para vocês, é não desistir. Não desistir, confiar no seu potencial sempre, saber que a gente todos os dias pode aprender mais, pode explorar um pouquinho mais e pode ter insights de como melhorar, e isso vai muito da confiança que a gente tem na gente mesmo. Então, dentro dessas dicas todas, o que eu gostaria de comentar novamente antes de ir para as perguntas? Olhem esse calendário, memorizem, tirem foto, print, olhem lá no site do Education USA, acompanhem nas redes sociais esse calendário do College GPS, para que vocês se familiarizem com todos os passos e requirements do application para os Estados Unidos. Então, tem ainda, né? A gente só está em abril ainda, então vai ter em maio 2 apresentações, em junho 2 apresentações, em agosto, setembro e outubro. Então, né, tem 2 apresentações por mês e mais uma em outubro. Então, tem muitas oportunidades ainda para vocês aprenderem. Esse último slide fala muito sobre o que a gente acredita sobre provas, porque provas, né, a gente tem que ter gerenciamento de tempo, sorte, né? Quando a gente fala sorte, a sorte é também um fator a se considerar. Então, quando a gente fala sorte, é o quê? A sorte é o trabalho combinado com tudo se alinhando. Então, quando a gente trabalha bem, quando a gente se dedica bem para a preparação dos testes, com certeza a sorte vai vir para o lado da gente, certo? Então, I wish you good luck on your endeavors e your testing opportunities. Eu vou passar para as perguntas, deixar um segundinho aqui o contato do Education USA Brasil. Se vocês quiserem localizar os centros do Education USA mais perto de vocês, vocês podem entrar no site educationusa.org.br e ver onde nós estamos. Vocês podem mandar um e-mail para o contato @educationusa.org.br e nas redes sociais, né? Tanto Facebook quanto Instagram, vocês têm no Education USA BR. Eu vou parar de compartilhar a minha tela, entrar aqui no chat e dar uma olhadinha para ver se vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam que eu respondesse. Se vocês quiserem escrever, eu vou fazer alguns comentários antes de terminar. Então, por favor, escrevam as perguntas ali no chat. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Tem algo que vocês queiram esclarecer que eu não tenha falado ainda, que a gente tem, deixa eu ver, tem uns 6 minutinhos ainda, caso vocês queiram fazer perguntas. Se quiserem comentar alguma coisa específica sobre a necessidade de vocês para testes. Querem digitar, querem abrir o microfone e perguntar, não tem problema. Caso haja alguma dúvida, se eu cobrir todos os tópicos. Existe uma questão, enquanto vocês, né, ou fazem perguntas, né, ou interagem, eu gostaria de, antes de terminar, fazer alguns comentários com vocês. Estudar nos Estados Unidos é uma oportunidade, estudar no exterior como um processo em si, mas estudar nos Estados Unidos é uma experiência que transforma vidas.
E por transformar vidas, vale a pena investir tempo, dinheiro, energia nesse sonho, né? Então, quando eu digo investir tempo, dinheiro e energia, e a nossa área aqui hoje é testing, eu gostaria de frisar que a cada dia, se vocês trabalharem um pouquinho nessa questão de teste, no conteúdo programático de ensino médio, ou um pouquinho cada dia, colocar uma sementinha no aprimoramento do inglês de vocês, vocês vão fazer com que esse sonho esteja um pouquinho mais perto. Então, cada dia que vocês, como vocês estão fazendo hoje, cada dia que vocês dão um passinho, vocês estão colocando uma sementinha para florescer, para ficar mais perto desse sonho de estudar nos Estados Unidos. Então, dediquem tempo, dediquem energia, se preparem, explorem os sites TOEFL.org, o site do IELTS, do Duolingo, para fazer uma boa comparação dos testes, o site do SAT, o site do ACT, para vocês desenvolverem, compreenderem melhor a estrutura, o tipo de conteúdo para que vocês se preparem, sigam aquelas dicas, né? Se dediquem, e tenho certeza que no próximo College GPS que vocês assistirem, vocês já vão estar de hoje para daqui a algumas semanas com o inglês ainda melhor, com a confiança em si próprios ainda maior, e a certeza de que não é um sonho impossível, com certeza é um sonho atingível e palpável, certo? Então, Annelise, Education USA, a Annelise é nossa Country Coordinator, e que foi quem me apresentou no começo dessa palestra. Então, Annelise, Education USA Brasil, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de apresentar para vocês. Hoje tivemos alguns problemas técnicos, we were kicked out of the meeting and came back, e é muito bom, fico muito feliz que vocês retornaram, e saibam que o Education USA Brasil está à disposição de ajudá-los e acompanhá-los no processo, e que esse sonho aconteça logo, certo? Então, muito obrigada. Obrigada, Regina. Estava aqui quietinha ouvindo você. Muito bom. Espero que tenha elucidado todas as dúvidas. Ninguém tem nenhuma outra pergunta? Temos 3 minutos ainda. Se vocês quiserem fazer algum comentário, né? Fique à vontade. Obrigada por terem entrado, e temos as próximas sessions, como a Regina mencionou, tá? Todas as quartas-feiras. Eu até compartilhei a tela mais de uma vez, mostrando a nossa agenda, mas acho que vai ser muito bom. Se vocês entrarem no site do Education USA Brasil, vocês, né, e nas redes sociais, vocês vão ver quantas oportunidades vocês vão ter de aprendizagem, tá bom? Então, acho que é isso. Annelise, thank you so much. Gravação. Vou parar a gravação, né? E muito obrigada por tudo. Vou parar a gravação.